Olá, meu nome é Bruno Gomes, eu sou potiguar, tenho 37 anos, tenho experiência com fotografia, com linguagem audiovisual, com arte popular e também com ensino universitário na área de audiovisual, de cinema, de publicidade e de fotografia. Sou filho de pai potiguar e mãe pernambucana e com isso a miscigenação, a cultura, a mistura, o jogo já passou a fazer parte do meu dia a dia, não só com essas narrativas culturais irmãs, mas também em casa com o meu irmão. Eu tenho um irmão gêmeo e uma irmã também mais nova, mas eu acho que essa dualidade que me foi dada pela existência de ter um irmão gêmeo me fez pensar sempre o outro, sempre a alteridade, sempre a dualidade da vida. E é isso que eu acho que é a cultura. A cultura é quando a gente rompe com a neutralidade da existência comum e passa a criar novas narrativas com a poesia, com o cinema, com a música, com artes que são transcendentais como a fotografia. E isso tudo faz com que a nossa vida fique mais feliz, a nossa vida fique muito mais potente. E eu acho que é um pouco de toda essa herança já desde o início da minha vida que me fez fazer quem eu sou hoje. Desde a primeira infância, aos 5, 6, 7 anos, eu nasci num ambiente de produção musical. Minha mãe é pianista, minha avó também é pianista, davam aula em casa, minha mãe também na universidade, ambiente do qual eu cresci através da iniciação artística, já dos primeiros anos, ali depois da alfabetização, comecei a tocar violão, também nesse momento me apresentar com meu irmão e pude ganhar alguns prêmios ainda na infância, também participei de operetas, de ensaios, de cantatas, de peças de teatro, mas talvez isso não tenha sido a narrativa principal da minha vida. Nos próximos anos, depois dessa primeira infância, essa infância onírica da brincadeira, do jogo, da pintura, da escultura, da cantata na rua, ela foi transversalizada com duas grandes narrativas, a da fotografia e a do vídeo. E já eu falo da minha profissão, mas eu acho que a primeira câmera Canon que eu consegui enxergar a minha mãe fazendo fotos do dia a dia, dos aniversários, das viagens, e o meu pai com a câmera de vídeo, que era VHS, mini VHS, eu lembro, aquela fitinha, elas passaram a se transformar em dois grandes olhares do mundo, né? Que eles, obviamente, fechavam, gravavam, enquadravam, mas que para mim era como se fosse um momento mágico de retratação daquele nosso dia, daquela nossa vivência, através do olhar da fotografia, naquela época revelada, e da imagem na televisão. E eu acho que isso ficou marcado nesse meu primeiro momento e com certeza isso fez parte da minha decisão, mesmo que inconscientemente, da minha profissão. Bem, da adolescência para a vida adulta, a gente faz aquela migração profissional, começa a enxergar o mundo com outras necessidades, com outros amores. Eu sou formado em comunicação, tenho mestrado e doutorado na área de ciências sociais, mas meus dois grandes objetos de pesquisa são na área da cultura, é o cinema, são os filmes, e eu acho que isso transversaliza toda a minha produção. Na área do jornalismo e do audiovisual, eu já tive a oportunidade de ser roteirista, de ser diretor, de ser ator, e trabalhar em várias câmeras, editor, e trabalhar em várias funções que eu acho que dizem o que hoje eu sou. Porque desde os meus primeiros trabalhos e na sala de aula eu dizia muito aos alunos, né? A gente fazia muitos trabalhos com os alunos, exposições fotográficas, documentários, né? E sempre trabalhando de maneira conjunta, eu dizia que é necessário entender como todo o texto da cultura funciona, como cada função acontece, porque afinal de contas a cultura ela é tecida junto. Eu acho que nessa minha história eu nunca tive que, graças a Deus, que eleger apenas uma narrativa ou uma expressão, julgo eu, artística, mas tudo isso faz parte de um caleidoscópio que é a minha vida, que é a cultura, que é o cinema, que é a fotografia, que é o audiovisual. Já tive alguns objetos específicos, né, na área cultural, exposições fotográficas. Quem me conhece mais de perto, mais de 10 anos fotografando ambientes como a natureza de Fernando de Noronha, e como isso pode ser belo, e como isso também, enquanto uma narrativa transcendental, marca a minha vida de uma ligação do alto com a cultura
da humanidade local, né? Como eu digo, a cultura é transcendental. Então, eu não poderia citar apenas um trabalho, mas eu diria para vocês que estão nos acompanhando que a gente, enquanto produtor cultural audiovisual, a gente termina tendo que ser muito inventivo. E a minha história não é diferente de todos os outros que estão por aí fazendo esses vídeos audiovisual. A gente termina produzindo em várias frentes, tendo várias experiências. E o mais importante de tudo não são as obras. A gente fala muito de vida e obra. Mas como a gente produz narrativas importantes dessa outra pessoa que está do outro lado. E junto com a nossa, como isso dentro do grande complexo cultural da vida pode trazer benefício à nossa humanidade, à nossa civilização, a outras pessoas. Então eu diria que é esse um pouco do meu trabalho. Eu trabalho com cultura porque eu acho que cultura é vida, cultura é existência. Cultura é fazer com que a outra pessoa me enxergue. É a forma através da qual eu possa escrever os meus textos, quer eles sejam em versos, em prosa, em imagens fotográficas ou em vídeo.